Estimados colegas, agentes de saúde de todo o Brasil, bem-vindos ao meu canal, onde falamos aqui do curso técnico Mais Saúde com a Gente e de outros temas relacionados à nossa categoria. Nesse vídeo, eu vou apresentar aqui como você deve comentar no fórum. Veja aí, o tema do fórum é um tema muito amplo, muito texto, né, para você fazer uma interpretação. No final dele tem ali duas perguntas, né, pedindo que você argumente como que você iria agir nessa determinada situação. Portanto, eu vou fazer a leitura aqui e vou apresentar depois também uma sugestão de como você pode comentar. Claro, você vai utilizar aí as suas palavras, mas é uma reflexão interessante de como você deve comentar. Portanto, é uma abordagem referente a uma situação aí de epidemiologia, né, que é o estudo das doenças. Então, é o tema dessa disciplina e trazendo aqui um estudo de caso, uma situação agravada, né, uma situação aí em que as famílias estão em um abrigo, né, um grande número de pessoas, e o agente de saúde daquela região ele tem informações sobre esses pacientes, né? E o que é que você faria se fosse você nessa situação? Portanto, eu vou fazer a leitura e vou trazer aqui o texto de como eu acho que é interessante comentar. Mas antes, eu já te peço o seu apoio e você deixar o like logo agora. Se você deixar para o final, você acaba esquecendo. Então, deixe logo o like e também comente o que é que você está achando do curso, suas perspectivas, né? Deixa aí um comentário ou até mesmo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Também assim eu já vou ver a sua presença nesse canal. Ajude também a compartilhar, assim que você terminar de assistir, compartilhe com outros colegas nos grupos aí do seu município, grupos nacionais que você participa, ajuda muito e é uma motivação para que eu possa continuar gravando também daqui para frente, inclusive nos relatórios que virão aí, que são muito mais complexos, né? Mas eu estarei aqui te apoiando. Então peço também muito, dependo muito do seu apoio. Vamos lá, o tema do fórum diz aqui: epidemiologia na prática, identificação e notificação em situações de emergência. Veja bem, então aqui vai trazer, que é uma prática, ou seja, você reagiria como se isso acontecesse? Então, se trata de identificar e também notificar. Então, são duas coisas que estão correlacionadas. Não basta somente identificar e guardar a informação para si. Não estaria agindo de uma forma que o SUS busca como prevenção, né? Então, é preciso identificar e também notificar. Esse notificar, a gente pode entender de duas formas: notificação direta mesmo, através de uma ficha de notificação, né? Em muitos casos, só o médico que vai poder fazer essa ficha de notificação, porque quando se trata de diagnóstico, nós não podemos fazer, mas nós podemos também notificar de uma forma também verbal. Claro, pode ser por escrito, né? Até uma prova a mais do que você falou, né? Do que você alertou, mas seria levar a informação para a enfermeira ou para o médico da sua unidade. Então, no caso, nós aqui podemos também notificar dessa forma, levar a situação, né, para que venha a ser discutido com a equipe, né, e venha buscar uma resolução. Em situações de emergência, que é uma outra coisa. Então, situação de emergência é ainda mais agravada, né? Vamos entender o texto? Vimos que a epidemiologia é uma disciplina muito importante, mas que depende da identificação e da notificação de casos de uma doença ou um agravo. As informações sobre os casos precisam ser coletadas, informadas, notificadas, analisadas e interpretadas. Então, isso aqui é o que vai dar, digamos que, uma agilidade no SUS, no Sistema Único de Saúde, a buscar, né, se antever aí a problemas que possam se agravar. Então, houve um caso de sarampo, precisa ser notificado, precisa ser divulgado, né, para que venha ser de conhecimento público, né? Os gestores também que possam, né, se antecipar ali a medidas, né, que possam ser preventivas, né, inclusive vacinação, né, e todas as outras formas. Então a gente vê que são necessários coletar dados, nós fazemos isso, é, informados, né, então os dados precisam ser informados, a gente envia dados direto pelo SUS território, mas também a gente faz isso também, claro,
com a equipe de saúde, né, conversas notificadas. Aqui seria o envio de fichas, né, ou seja, com dados ali, o CPF, cartão do SUS da pessoa, né, o problema, no caso, o diagnóstico, quando é feito pelo médico, né, da situação de saúde daquela pessoa, ou nem mesmo quando não há um diagnóstico, mas quando se há um caso suspeito, também já requer notificação. Então, claro, diagnóstico sim, notificação também para casos suspeitos que precisam ser analisados depois ou interpretados. Então, às vezes, tem alguns casos de diarreia que são comuns em uma única comunidade, o médico não vai saber dar o diagnóstico, né? Ver que é uma diarreia, mas qual é a causa dessa diarreia, né? É uma água contaminada, é um alimento, é o quê? Qual é a causa, né? E se isso está correlacionado entre si. Quando é em um único lugar, sim, aparentemente está correlacionado. Então, são situações aqui a gente vê aqui que requer uma análise, né? Portanto, a epidemiologia depende dos profissionais de saúde que estão na ponta. Então, nós somos um desses, né? Nos territórios e próximos das pessoas. Então, nós temos um papel fundamental, sobretudo porque conhecemos, né? Estive hoje em uma reunião com a equipe lá do meu PSF, inclusive, a médica, né, uma nova médica que chegou para atender na unidade, ela falou, né, que nós, os ACs, né, são os olhos do médico ali na comunidade, né, nas famílias, e que, claro, muita coisa ali do que eles vão entender, né, de diagnóstico, nós temos também muitas informações. Então, é um trabalho muito importante em parceria. Então, pois esses profissionais que podem identificar, informar e notificar casos. Então, quando se fala notificar, o agente de saúde, sim, ele pode também notificar. Então, notificar não quer dizer necessariamente um diagnóstico, mas um caso suspeito, né? Uma situação ali de risco, né? Um caso de, por exemplo, um calazar, um animal doente ali na área, aparentemente doente, ou uma criança, né, que apresenta sinais ali também. Então, precisa ser notificado a suspeita, né? Então já precisa ser informado. E isso, claro, depois vai haver notificações oficiais, né? Se foi diagnosticado ou não, mas a notificação compulsória já inclui dados suspeitos também, casos suspeitos, né? Que possam ser riscos. Imagine agora a seguinte situação. Vamos ao exemplo. Ocorreu uma enchente no bairro, veja que é no bairro, então aqui é praticamente a área de um ou dois profissionais e agentes de saúde. Onde está situado o serviço de saúde em que você trabalha? Veja que aqui é mais ligado ao agente de saúde, mas o agente de endemias, ele deve responder também, até como se fosse também de responsabilidade dele, ou que se ele tivesse essas informações. Claro que aqui o agente de endemias, ele não vai ter essa mesma informação, né? No caso ali de saber as pessoas que estavam com determinados sintomas, né? Antes de acontecer aquela situação emergencial. Mas você deve comentar também, o que é que você faria se você tem essas informações. Então veja que a Defesa Civil ela solicitou para que 120 moradores do bairro fossem transferidos para o abrigo. Então veja bem, ó, já eram moradores que tinham convívio, né, mas claro, distantes um pouco entre si, 120 moradores para um abrigo, então um local mais apertado. A equipe de saúde da qual você faz parte organizou o espaço para atendimento dentro do abrigo. Então a equipe se deslocou, né, para o abrigo, né, porque em si já é situação de risco, para que pudesse oferecer ali assistência. Vamos aqui a situação. A situação do abrigo é de camas que foram improvisadas. Apesar de ser um espaço amplo, os voluntários organizaram o espaço de forma que as 120 pessoas durmam em colchões posicionados no chão, uns muito próximos dos outros. Então, aqui sim já é uma situação de risco também maior, né? Dormir próximos, né? No turno da noite, as janelas ficam todas fechadas. Veja outra situação. Motivo por causa do frio, né? Então, significa o quê? Que não há ventilação no local. No local não há circulação de ar adequada no local, né? Para um local com 120 pessoas, aí sim se torna um risco, né? Através ali de doenças que possam ser transmitidas por vias respiratórias, né? Você observou que havia, então veja bem, você, o agente de saúde, é aquele que tem como fazer essa correlação, ó, que havia pelo menos 10 pessoas no abrigo que passaram a última semana tossindo. Então, do seu trabalho ali, você tem essa informação. 10 pessoas tossindo, sendo que 3 vêm apresentando febre, ou seja, algumas têm mais outros agravos.
febre e suor noturno. Então, veja bem, suor noturno já é mais característico de algumas doenças. Febre é comum a muitas doenças, né? A tosse, claro, já é algo ali respiratório, né? Então, tem como correlacionar aqui também quais poderiam ser os eventuais riscos, né? Então, sintomas de tosse, febre, suor noturno já se pode imaginar um pouco do que é que pode ser. Claro que o agente de saúde ele não vai dar um diagnóstico, mas ele vai ter ali pelo conhecimento uma suspeita, né, do risco que isso pode ser, né? Então, o que é que ele vai fazer? Aqui agora vem a pergunta: quais as recomendações você acha que deveriam ser dadas aos profissionais de saúde? Então, quando fala isso, o que é que deveria todos os profissionais de saúde ali daquele ambiente terem conhecimento? Claro, isso já poderiam ser orientações gerais, né, sobre evitar, sobretudo, ali a proximidade, né? Ou eles também usarem ali os equipamentos de proteção individual, máscaras, né? Mas aqui fala um pouco você, o que é que você recomenda, né, também para eles, também aos voluntários que estão atuando nesse abrigo. Então, quais são as recomendações que deveriam ter? Uma das recomendações, numa situação dessa, é de que pode sim haver algum surto ali de doença, né, ou até mesmo que não seja surto, mas que, por exemplo, até ali uma gripe, qualquer outra doença, possa se proliferar entre aquelas outras pessoas. Então, primeira noção é fazer esse tipo de análise, né? Muita gente aglomerada, claro, as pessoas têm ali sempre alguns problemas de saúde, né? Alguns históricos, né? Então, problemas virais, né? Através de vírus, muito facilmente podem ser transmitidos, bactérias. Então, os profissionais, antes de qualquer informação, já tem que um pouco prever, né, que pode haver algum agravo com essa proximidade de pessoas aglomeradas. Mas, nesse caso aqui, entra o agente de saúde que já tem informação mesmo oficial. Vamos aqui à pergunta, a segunda pergunta. Do ponto de vista de saúde pública, e principalmente pensando no conteúdo que você aprendeu com a disciplina de epidemiologia, a que tipo de situação as pessoas que estão trabalhando nesse abrigo devem ficar atentas, buscar identificar e notificar a equipe de saúde? Então, veja bem, aqui pergunta, né? Que tipo de situação as pessoas que estão trabalhando nesse abrigo devem ficar atentas? As que estão trabalhando, profissionais de saúde e os voluntários, né? Buscar identificar e notificar a equipe de saúde. Então, as pessoas que estão trabalhando ali, a equipe de saúde, né, também que está lá trabalhando, e os voluntários. Elas devem ficar atentas a quê? Buscar identificar e notificar a equipe de saúde. Então, aqui fica um pouco redundante, né? As pessoas que estão trabalhando já disse que também eram os profissionais de saúde, né? Então, isso pode incluir o agente de saúde também, que trabalha com aquelas famílias, os voluntários. Só que os voluntários eles vão ter menos informações, talvez, de saúde daquelas pessoas, mais da situação do local, né? Então, os voluntários e notificar a equipe de saúde. Aqui diz: explique quais seriam essas recomendações e qual a importância de se fazer um registro das situações. Então, aqui pede o quê? Que pudesse ser feito, qual é a recomendação e qual a importância de fazer o registro, ou seja, de é, correlacionar a quantidade de pessoas, os problemas que já tem ali, que são conhecidos. Então, vamos aqui ao texto. Bem, aqui eu coloquei, ó, o agente de saúde é uma peça fundamental. Aqui diz: nós conhecemos a população do território. Isso já está relacionado com esse texto que eu acabei de ler, quando diz que o agente de saúde sabe que 10 pessoas já estavam tossindo, que outras tinham suores noturnos, né, e febre. Então, onde realizamos visitas? Vamos lá, né? Nós conhecemos a população do território onde realizamos visitas, às casas das pessoas, e, portanto, podemos identificar as situações mais diversas. Quando digo identificar situações, não é diagnóstico, é identificar problemas, né? Nesse caso aí, o agente de saúde identificou trazendo para os demais colegas da equipe de saúde e vigilância epidemiológica. Sim, o agente de saúde ali ele tem que buscar, primeiramente, informar a equipe, né, que haviam ali 10 pessoas tossindo, ele sabe quais são as pessoas, então, para que essas possam ter ali um atendimento diferenciado também, no sentido até de exames e também até de posicionamento ali, né,
de não ficar muito próximo a outras pessoas, pessoas que têm doenças crônicas. Então, há sim o que fazer nessa situação. Essas informações que precisam de registros. Então, o agente de saúde já tem que saber que essa suspeita que ele tem ali, desses sintomas das pessoas, requer uma notificação. Então, ele tem esse papel ali, junto primeiro à equipe. E, claro, a equipe vai fazer essa notificação compulsória, a médica, né? Especialmente, porque ela deve proceder ou mais atendimento, né? Nesse exemplo, o ACS é o profissional que tem mais registros da situação de saúde, então das famílias ali, ele é o que mais sabe, né, a situação de cada um, quem tem mais riscos, né, quais sintomas que alguns carregam consigo, né, e deve compartilhar as informações relacionadas a agravos para a equipe de saúde que atende as famílias, especialmente destacando o quantitativo de pessoas com sintomas que podem ser agravos que podem causar surto no local ou fácil disseminação. Então, claro, são doenças que podem se agravar ali mesmo no local, né? Mais pessoas com sintomas, ou até doenças que depois, algum tempo depois venham a manifestar os sintomas. Então, se trata também do mesmo risco, do mesmo cuidado que se deve ter, né? Então, claro, tem doenças que podem demorar ali algumas semanas ou meses, né, para que venham, ou até anos, né, para que venham apresentar algum sintoma, né? Por exemplo, a hanseníase, uma pessoa com hanseníase nesse local, se o agente de saúde tem conhecimento que ela não fez o tratamento, ela está naquele local, é uma outra situação de risco. Então, mesmo que não vá causar ali nenhum problema, durante aquele período que estão abrigados, mas é uma situação de risco, porque podem facilmente adoecer também essas outras pessoas. Aqui diz, conforme identificado, aqui já buscando aproximar do que eu faria, né? Conforme identificado, né? Diz lá, tosse persistente, havia pessoas com febre e também suor noturno. Então, conforme eu identifiquei isso aqui, essas três causas, são sintomas que podem ter origem em bactérias e vírus. Então, por isso que requer atenção, que podem ser mais graves, né? Que, por sinal, podem ser tuberculose. Então, aqui é uma hipótese, uma coisa que não é um diagnóstico, mas o profissional ele tem que ter essa noção. Pode ser uma doença mais complexa, né? Um exemplo de uma tuberculose, e isso pode, claro, também transmitir para outras pessoas desse mesmo abrigo. Então, o profissional ele pode ter esse pensamento, não é que ele vai afirmar, né? Que que tal pessoa está com tuberculose, mas ele pode ter essa noção que pode ser um sintoma, os sintomas podem ser pode ser tuberculose, porque são parecidos, né? Apesar de que pode ser outros também, mas o suor noturno, né, é mais característico também ali de uma tuberculose, por exemplo, ou associada ali a outros sinais, né? Então aqui diz doença transmissível que encontra no ambiente fechado e com muita aglomeração, é um ambiente favorável ao aumento de casos. Então aqui vem a preocupação, né? Então da hipótese, esses 10 pessoas estavam ali doentes, tossindo, né? Mais algumas tinham febre e suor noturno, que já é um agravo maior. E aí você pode imaginar, isso pode ser até tuberculose, e o risco maior é que o ambiente é muito fechado devido ao frio. Então você tem que correr um pouco para buscar fazer esses registros, né? Ou seja, informar a sua equipe, né? E também você sabe que essas doenças, no caso, a possibilidade de tuberculose, requer notificação compulsória. Então, é uma doença que requer uma notificação. Nesse caso aqui, o agente de saúde não é ele que vai fazer essa notificação compulsória. A recomendação aqui é informar a equipe de saúde, né, para que venha a proceder, né. Depois, claro, também ali atendimento nessas pessoas que estão com sintomas, se possível até distanciar essas pessoas das demais, né. Isso é fundamental, né. Distanciar, não sei se vai dar para isolar devido, claro, ao ambiente ali ser único, né, ambiente aberto, mas de uma forma que venha diminuir riscos, né? Assim, o agente de saúde deve relatar esses agravos à equipe de saúde. Então, a primeira coisa é fazer isso. Não é você que vai lá na vigilância, vai pedir uma ficha e vai fazer notificação de suspeita de tuberculose. Não é isso. Então, nesse caso aqui, você vai recorrer primeiramente à sua equipe, né? E juntos buscarem soluções para amenizar ou eliminar o risco. Então,
soluções para amenizar, talvez distanciar essas pessoas que estão com sintomas das demais, né? Colocar em um lugar mais separado, ou sobretudo até de idosos, de crianças, né? De pessoas que têm ali comorbidades. Então seria uma forma de amenizar esse risco, né? Se não houver outra situação a fazer, né? Ou até mesmo eliminar o risco, né? Então, existem aí essas hipóteses, né? Inclusive, para que os voluntários possam usar também EPIs. Então, outra coisa. Se você tem essas informações, é importante que ela seja, digamos que rapidamente passada para a equipe e também os voluntários, para que eles possam ter noção, né? Então, eles devem usar EPI, por exemplo, máscaras, né? É o fundamental aqui que eles já possam também se proteger, porque o ambiente é fechado, estão lá como voluntários, né? Cuidando dessas pessoas. Então, se há casos, você já tem conhecimento, né, de doença que é relacionada à doença, né, como tosse, febre, suor noturno. Então, o ideal é que eles também sejam protegidos. Então, aqui é um comentário, claro, é, ele é um pouco mais amplo, você pode fazer um comentário um pouco menor diante dessa motivação que eu fiz aqui, né? Mas, no geral, você vai dizer sim que você deve buscar informar a sua equipe, né? Quais são as pessoas que têm risco, né? A quantidade, quais são os sintomas, porque assim já vai ser possível traçar, né? Sobretudo uma linha aí de, de, de diagnóstico, no caso para a médica, né, da unidade, que ela possa, claro, buscar identificar ali mesmo quais são as doenças que as pessoas têm através de exames, da consulta, mas é você que tem essa primeira informação e está preocupado com a situação, né?